Fala, meu povo, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se o empregador recolhe a contribuição do trabalhador e não repassa, isso é só uma dívida ou pode virar um crime? E mais, por que cargas d'água esse assunto aparece no edital do concurso do INSS e o que a banca costuma querer de você aqui? Pois bem, se você é novo aqui, me chamo Teodoro, podem me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarite Previdenciário, esse projeto dedicado a te acompanhar até o seu nome estar naquele edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. E como aqui a gente estuda caminhando junto, eu quero começar com uma mensagem bem rápida de motivação. Tem um versículo que eu gosto muito e acredito que vai servir para a vida de um concurseiro. Está lá em Gálatas 6:9, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Portanto, meu querido, minha querida, um passo por vez, constância e a colheita chega. Agora, muita atenção, essa aula ela é introdutória. Portanto, o meu objetivo aqui é te dar visão de prova, te dar um mapa mental e principalmente te dar o mais importante, as fontes normativas certas para você estudar com segurança. Pois é, meu guerreiro, minha guerreira, inclusive aqui no canal, na aba Playlists, eu organizei o curso completo e gratuito na ordem do edital. E hoje a gente está dentro de Direito Previdenciário, item 7, Crimes contra a Seguridade Social. Portanto, meu querido, minha querida, depois dessa aula já fica fácil seguir a trilha direitinho. E rapidinho, antes de destravar o conteúdo, eu tenho um e-book gratuito com plano de estudo de 12 semanas e também a lista de espera da Masterclass Previdenciário Gabaritado. E sim, meu querido, minha querida, o grupo de estudo está a todo vapor com desafios semanais para te tirar da inércia e te colocar em ritmo. Então se ajeita aí, pega aquele café e chá, posiciona o caderno e vamos destravar mais esse tema, crimes contra a Seguridade Social. E para você não se perder, eu vou dividir a aula em 4 blocos. No bloco 1, nós vamos conhecer onde esse tema mora no edital e qual que é a alma da cobrança. No bloco 2, nós teremos um mapa das fontes. O que é isso? São a quais artigos você precisa ler sem chute e sem achismo. No bloco 3, por sua vez, nós vamos conhecer as noções mínimas de direito penal que a banca usa para te confundir aqui, mas bem objetivo. O bloco 4 é o suco, é o núcleo da nossa aula, onde nós vamos conhecer os crimes principais, as diferenças entre eles, as pegadinhas e o que costuma cair, o que a banca costuma cobrar. Afinal de contas, o que o edital quer de você? No edital, esse tema aparece como crimes contra a Seguridade Social e está dentro do contexto do direito previdenciário. Mas veja, quando a banca coloca isso, ela não quer que você vire um penalista do dia para a noite. Ela, na realidade, quer que você consiga 1. Identificar o tipo penal correto, 2. Diferenciar a apropriação indébita previdenciária de sonegação de contribuição previdenciária. São duas coisas totalmente diferentes e nós veremos. 3. Saber o núcleo da conduta, o sujeito ativo, a consumação, a tentativa e competência. E saber, entre aspas, as saídas, como a extinção da punibilidade, perdão judicial, multa e o debate da insignificância. Então, meu guerreiro, minha guerreira, esse é o coração do tema Crimes contra a Seguridade Social. Perfeito! Então, o que nós vimos até aqui no bloco 1? A banca quer visão de prova e não tese de doutorado. Por isso a gente precisa do mapa das fontes que veremos a seguir. E o que seria esse mapa das fontes, professor? É o que você vai ler, o que você vai consultar de verdade. Agora anota isso, porque isso é ouro para quem está retomando e sente que estuda muito, mas rende pouco. Para esse tema, você vai estudar principalmente o Código Penal nos artigos 168A e 337A, que são os 2 núcleos do assunto. Por conexão com o INSS e a administração pública, vale conhecer também os artigos 313A, 313B, que trata dos sistemas de informação,
porque isso conversa muito com a rotina da autarquia e de fato pode cair na prova. Além disso, tem um apoio importantíssimo que é a Lei 8.212 de 1991, que é a nossa lei de plano de custeio, e especialmente o artigo 30, porque ele explica a lógica de arrecadar, descontar e recolher. E para procedibilidade e efeitos de pagamento e parcelamento, você vai olhar a Lei 9.430 de 1996, especificamente no artigo 83, que conversa diretamente com esses dois crimes. Pois bem, meu querido, minha querida, e para fechar o nosso mapa, tem uma base constitucional que ajuda a entender o porquê de criminalizar essas condutas, que está lá no artigo 7º da nossa Constituição Federal. Fala da proteção do salário e menciona crime na retenção dolosa. Portanto, galerinha, isso dá um contexto legal e ajuda bem fixar a parte teórica jurídica. Eu vou deixar tudo isso organizado com os artigos certinho lá na descrição do vídeo para você estudar com precisão. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, você ainda está comigo? Então, para nós não nos perdermos, eu vou resumir esse bloco 2. Relembrando, você não vai estudar crime previdenciário no escuro, você vai direto lá para o Código Penal, especificamente nos artigos 168A, 337A, 313B e na Lei 8.212, na Lei de Custeio, você vai consultar o artigo 30 e na Lei 9.430, o artigo 83. Eu vou te pedir uma coisa bem rápida. Se isso está fazendo sentido para você, já deixa o like, porque isso ajuda o algoritmo a encaminhar os vídeos que o ajudarão no desenvolvimento dos seus estudos. E, gente, não adianta. O mínimo de direito penal nós temos que conhecer. Porque é exatamente a falta de conhecimento do básico do direito penal que faz a banca pegar muita gente. Então, meu querido, minha querida, isso que você vai ver agora é um diferencial nos teus estudos. Porque a banca sabe que muita gente confunde crime com mero inadimplemento, confunde conduta com resultado e principalmente confunde apropriação com sonegação. Então o mínimo que você precisa lembrar é: crime é infração com pena mais grave, contravenção é menos grave, e isso é a definição clássica que a banca usa para pegar o candidato desatento. Portanto, meu guerreiro, minha guerreira, para identificar um crime, você costuma enxergar 3 camadas. Primeiro, fato típico. Segundo, a ilicitude. E terceiro, a culpabilidade. Veja, eu não quero que você vire refém da teoria aqui. Eu quero que você use isso como lanterna. Primeiro você pergunta: tem tipo penal? Tá no código? Tá codificada a conduta? Depois você vai fazer a pergunta: é contrário ao direito? E depois você vai perguntar: dava para exigir uma conduta diferente? Mas veja, meu querido, minha querida, para a prova do INSS, nós vamos usar essa teoria para uma coisa, principalmente para uma coisa, para enxergar o núcleo penal, o verbo, o que o artigo está proibindo. Pois bem, então no bloco 3, nós vimos que a teoria do direito penal é só uma ferramenta. O foco é qual que é o tipo penal e o que a banca quer que você diferencie. Agora sim, nós vamos à essência da nossa aula, que são os crimes principais e as pegadinhas da banca. Pois bem, conheceremos agora o crime de apropriação indébita previdenciário, lá do artigo 168A do nosso Código Penal. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, o artigo 168A descreve em essência o seguinte: deixar de repassar à Previdência contribuições que foram recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal. Traduzindo para o mundo real, meus queridos, a empresa desconta do trabalhador ou arrecada do contribuinte, aquilo entra como valor devido à Previdência, no entanto, a pessoa responsável não repassa aos cofres públicos. E aqui já nasce a primeira pegadinha. Não é simplesmente estar devendo ao INSS. Lembra que eu falei do verbo? O núcleo é reter e não repassar aquilo que foi descontado, arrecadado ou recolhido. Agora, o próprio artigo 168A tem um parágrafo importantíssimo.
ele equipara outras condutas como deixar de recolher contribuição descontada de pagamento feito a segurados, deixar de recolher contribuições que já viraram custo, despesa contábil em certas situações e até deixar de pagar benefícios quando a empresa já foi reembolsada pela Previdência. E o que a banca gosta aqui? Nós temos ali o elemento subjetivo, que é o crime doloso. Nós temos também a consumação, que em geral, quando vence o prazo legal e não houve o repasse. Nós temos também a tentativa. Como a conduta é essencialmente omissiva, a tentativa normalmente não se encaixa do jeito clássico. E isso cai em prova. E uma coisa importante para nós sabermos é que a ação penal, via de regra, é pública incondicionada. E agora vem um ponto muito importante. O artigo 168-A possui mecanismos de saída que é importante você saber. Primeiro, a extinção da punibilidade. Então, se a pessoa espontaneamente declara, confessa, paga e presta as informações antes do início da ação fiscal, o próprio Código Penal prevê extinção de punibilidade. Segundo, o juiz pode, em alguns casos, deixar de aplicar a pena ou aplicar sua multa quando o agente é primário e de bons antecedentes e cumpre certas condições. Por exemplo, pagamento após o início da ação fiscal e antes da denúncia, ou então quando o valor é igual ou inferior ao mínimo administrativo para a execução fiscal. Ou seja, a banca pode, e já aconteceu, de montar questões em cima de pagou quando, se foi antes ou depois da ação fiscal, se foi antes ou depois da denúncia, se é primário, qual o efeito. Na última prova do concurso do INSS, tem uma questão que é exatamente isso. Então, meu querido, minha querida, um resumo rápido até aqui. Então, no artigo 168-A, guarde essas 3 caixinhas. Primeira, a conduta. Descontou, arrecadou e não repassou. Segundo, a consumação, o prazo venceu e não repassou. Terceiro, os efeitos. Pode haver extinção da punibilidade, ou benefício da pena, dependendo do momento do pagamento e do contexto. Então, se você quer fixar de vez, escreva no teu caderno um exemplo simples. Descontou do empregado, não repassou, artigo 168-A do Código Penal. Agora vem a grande confusão da prova. O artigo 168-A não é igual ao artigo 337-A do Código Penal. O artigo 337-A fala em suprimir ou reduzir a contribuição social previdenciária mediante condutas como 1. Omitir segurado da folha, ou 2. Deixar de lançar quantias na contabilidade, 3. Omitir receitas, lucros, remunerações e fatos geradores. Então, meu querido, minha querida, perceba a lógica. Aqui o foco é fraudar, ocultar para pagar menos ou não pagar. Então, se o artigo 168-A do Código Penal, a imagem mental é eu descontei e fiquei com dinheiro, no artigo 337-A, a imagem mental é eu escondi o fato gerador, omiti, maquiei e manipulei informação. Percebam que o artigo 337-A do Código Penal também tem uma previsão de extinção de punibilidade. É quando houve a declaração ou confissão antes da ação fiscal. E também tem a possibilidade de o juiz aplicar só multa em certas condições. Então, para resumir esse texto, gente, no artigo 168-A, reteve, não repassou o que foi descontado ou arrecadado. Já no 337-A, por sua vez, o agente omitiu, maquiou informação para suprimir ou reduzir contribuição. E olha, meu guerreiro, minha guerreira, se você entendeu a diferença, já subiu muitos, mas muitos degraus. Agora uma pausa rápida. Comenta aqui embaixo qual desses 2 artigos, 168-A ou 337-A, que você mais confunde. Porque com base nessas informações, eu quero entender onde você está travando, porque aí eu faço exercícios direcionados. Pois bem, porque lá no início da aula eu recomendei vocês a olharem também os artigos 313-A e 313-B do Código Penal.
porque eles punem condutas contra o sistema de informações da administração pública. Isso é muito importante na prova do INSS, por conta do zelo, da tutela com a base de dados, dos registros, dos cadastros. Portanto, meus queridos, o artigo 313-A, ele pune inserir dados falsos ou facilitar a inserção, ou então alterar, excluir indevidamente dados corretos em sistemas da administração, com o fim de obter vantagem indevida ou causar dano. Já o 313-B pune modificar ou alterar sistema, programa, sem autorização ou solicitação da autoridade competente, e tem um aumento de pena se resultar em dano. Veja, meu querido, minha querida, eu não pretendo aprofundar esses pontos nessa aula. Eu só quero que você saiba, esses artigos existem, são muito a cara de prova de área pública e você precisa pelo menos reconhecer esses tipos penais. Então, resumindo, são crimes que são núcleos da Seguridade Social, os artigos 168-A e o 337-A do Código Penal. E como trilha de apoio, nós vamos chamar assim de crimes satélites, os artigos 313-A e 313-B também do Código Penal. Pois bem, meu querido, minha querida, agora vou abordar 3 pontos que costumam virar pegadinhas em prova. O primeiro ponto é o princípio da insignificância. Nos teus estudos, você pode encontrar material dizendo que se aplica o princípio da insignificância até X mil reais. Só que o que você precisa guardar como regra de segurança para a prova é que a jurisprudência do STJ tem entendimento firme de que a insignificância não se aplica ao artigo 168-A nem ao artigo 337-A, gente, porque envolve a própria subsistência da Previdência Social. Então, gente, muito cuidado com simplificações nesse assunto. O segundo ponto, a competência. Como regra, para resolver interesse da União e da Previdência, a competência tende a ser a Justiça Federal. Em prova, isso costuma aparecer como alternativa. Terceiro é a dúvida. Isso é prisão por dívida? Não, gente. A discussão existe porque parece inadimplemento. Mas a responsabilização aqui é penal por conduta tipificada e não prisão civil por dívida. A banca às vezes vem com essa maldade conceitual. É criminalização de dívida? Quando vir essa pergunta, você responde: não é a dívida em si, é a conduta de reter e não repassar, ou de suprimir e reduzir por fraude. Portanto, meu querido, minha querida, resumo do bloco 4. Você aprendeu a diferença central entre os artigos 168-A e 337-A, conheceu os artigos satélites, que são o 313-A e o 313-B, e viu 3 pegadinhas da insignificância, da competência e da prisão por dívida. Meu guerreiro, minha guerreira, agora eu quero fechar com um resumo do tipo caderno de guerra. Então, anota aí. 1. O edital do INSS cobra crimes contra a Seguridade Social. O coração desse tema está no Código Penal, nos artigos 168-A e 337-A. O artigo 168-A, por sua vez, você vai colocar assim: reteve, arrecadou, descontou e não repassou. O 337-A, omitiu, maquiou informação para suprimir e reduzir a contribuição. E o 337-A, você vai colocar assim: omitiu, maquiou informação para suprimir ou reduzir contribuição. Ponto 5 aqui: existem previsões de extinção de punibilidade de benefícios na aplicação da pena, e isso cai. Cuidado com macetes antigos sobre insignificância em regra de prova. Trate como não aplicável para esses crimes. E como trilha de apoio, reconheça os artigos 313-A e 313-B por estarem ligados aos sistemas da administração pública federal. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, parabéns de verdade. Quem está retomando os estudos precisa de 2 coisas: clareza e ritmo, e você está construindo isso. Agora o seu desafio da semana é o seguinte: vai na descrição, pega o mapa de estudo e lê inteiro o artigo 168-A e o artigo 337-A do Código Penal
e depois você vai fazer 5 flashcards. Verbo do tipo, exemplo prático, consumação, extinção da punibilidade e a diferença entre um e outro. Então, mais uma vez, se essa aula te ajudou, deixa o like, deixa aqui nos comentários quais dos pontos que você quer que eu aprofunde, se a diferença dos artigos 168A e 337A, ou então se você quer que eu aprofunde o tema como extinção da punibilidade, ou então venha com questões comentadas. E lembrando a você também que nós temos que os grupos da Masterclass e do e-book são a todo vapor, que nós já temos desafios semanais. Meu querido, minha querida, por enquanto é só. Que Deus abençoe grandemente os teus estudos, a tua jornada e nos vemos em breve.